Meu amigo, vamos lá então. Desativando os comentários aqui, tá? Lá, quando tiver faltando 15 minutos para terminar a live, aí eu reativo os comentários, Ok, né? fechado. Para gente, né? Vamos lá. Fechado. Vamos iniciar buscando entender, pastor Adson. Traz uma panorâmica do livro, por favor. Traz uma visão geral do livro Igreja Híbrida. Primeira coisa que a abordagem Igreja Híbrida traz é um conceito que nós chamamos de sociologia. Um olhar sociológico, de uma forma geral, com os óculos de pais da sociologia, como Emile Durkheim, Karl Marx, Pierre Bourdieu, Max Weber. E depois associando isso com uma boa e proveitosa teologia bíblica, entendendo os conceitos culturais, sociais e biológicos. Por exemplo, a igreja híbrida nasce de um conceito de híbris, que do grego significa misturado. Então, quando os gregos antigos falavam de híbris, misturado, eles falavam do conceito biológico. Então, os próprios gregos acreditavam que tudo que era híbris, misturado, era uma aberração aos deuses. Então, esse livro trata primeiro de híbris, fala sobre o cruzamento biológico e genético, que o próprio Deus vai denunciar isso em Levítico, capítulo 22, verso 9. O texto diz... Tô com a Bíblia aqui, ó. Pronto, o senhor quer ler aí? Não, vai lá, vai lá. Ah, Deuteronômio, capítulo 22, verso 9. Olha o texto. Texto de Devarim, 22, 9. Não semearás na tua vinha diferentes espécies de semente, para que não se profane o fruto da semente que semearás, a novidade da vinha. Verso 2, com o boi e com o jumento, juntamente não lavrarás. Então veja que o próprio texto veterotestamentário está Deus dizendo sobre a academia grega, sobre cruzamento biológico. Deus está dizendo, não quero. Os gregos, mesmo sendo politeístas, eles acreditavam que isso era uma aberração, misturar espécies. Só que a gente vai tratar nesse livro bebê do campo do século XVIII, o que nós chamamos de híbridos sociais, religiosos. Uma igreja que misturou-se. O que eu sempre trato dentro da sala de aula de monstrificação da teologia. Metade céu, metade inferno. Metade santo, metade profano. E é o que esse livro vai tratar. Isaac Newton, eu faço a guisa introdutória desse livro com a frase de Isaac Newton. Se vi mais longe, foi porque estava sobre os ombros de gigantes. É uma terminologia que vem do latim. Então, se a gente quer olhar numa perspectiva teológica e sociológica, a gente precisa subir nos ombros dos gigantes. E a partir dos ombros desses gigantes, a gente começa a ter uma perspectiva. É por isso que eu tô aqui. Pra gente, eu trabalho uma ideia do quê? Emile Durkheim, um dos sociólogos mais importantes, sendo ateu, vai dizer que a igreja é uma contribuição moral para a sociedade. Então, o papel da igreja sempre foi contribuir no campo moral. Século XVIII, quando na França quiseram ou tiraram o ensino religioso das escolas, perguntaram para Emile Durkheim, o que você acha? Ele disse, uma criança que não aprende sobre religião não aprende o que é moral. Então, a ideia do livro é isso. Eu preciso entender que o papel da igreja é estabelecer moral, ensinar moral. Ok. Essa semana eu estava ministrando no nosso culto da palavra, e eu estou numa série sobre as 12 portas de Jerusalém, e eu falei a porta da guarda. E uma das coisas que eu mencionei é que a igreja é a guardiã dos preceitos morais de Deus. Ou seja, querendo ou não, e ainda que alguns com a mentalidade mais liberal tentem anular esse fato, a igreja foi estabelecida para andar na contramão do sistema mundano. No momento que ela se alinha com o sistema mundano, ela deixou de cumprir o papel de igreja, e aí ela perde a característica de igreja, fica híbrida, ela se mistura. Isso. E aí parece-me que Jesus está dando já uma prévia disso, quando ele fala sobre a igreja como sal, porque o papel dela é influenciar, é exercer a presença dela, e quando ela perde esse sabor, ela não serve mais para nada. Deixa de cumprir seu papel. É mais ou menos essa linha, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Ok. O conceito Vamos lá, agora... Pode falar. Pode falar. Não, por favor.
O grande problema da igreja híbrida e uma igreja que não tem autenticidade é que é uma igreja que tem muita miscigenação, e aí com a miscigenação a gente tem o secretismo. Por que se maximiza uma igreja híbrida? A miscigenação religiosa, tá? Com o secretismo. Porque o secretismo só se manifesta e ele só se potencializa por causa da igreja híbrida. Por isso que Jesus vai usar uma expressão a Nicodemos. É necessário nascer de novo. Porque o que Jesus está dizendo é, eu não quero um sincretismo, eu não quero uma miscigenação, eu não quero que você enxergue uma coisa que não existe. Ou você nasce de novo, ou você não estabelece o que nós chamamos de igreja limpa. Ok. Você lembra quando Acabe quer comprar a vinha de Nabote? Uhum. A grande confusão ali, e que muitas vezes passa batido, é que o que Acabe quer é, dentro da vinha, plantar uma horta. Verdade, uou. Né? E aquilo não Miscigenação. seria miscigenação. Isso. E aí vem o Nabote e diz, longe de mim vender, negociar a herança dos meus pais. Ou seja, nós temos dois aspectos dessa miscigenação ali. Uma é a da linhagem, que Nabote não poderia passar para Acabe, de outra linhagem, aquilo que era da família dele. E eu estava observando, pastor Watson, quando fui estudar para ministrar um pouco sobre esse assunto de Acabe e Nabote, que na época da colheita em Israel, eles tinham os escravos, os servos da casa, né? Mas tinham também os jornaleiros. O jornaleiro só era contratado na época da grande colheita, tinha sobra, precisava de mão de obra extra, ele era contratado. Mas a colheita da vinha não se colocava nem escravo nem jornaleiro para trabalhar. Só quem podia fazer colheita na vinha eram os membros da família. Uou! Porque a vinha, e interessante que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a vinha fala da obra de Deus. Isso. Então, na obra de Deus não pode haver estranhos, não pode haver pessoas que não sejam da família. E era tão incrível isso que na colheita da vinha, mesmo o cara sendo da família, se ele estivesse doente, Verdade. ele não podia ir para a colheita, porque eles entendiam que o indivíduo doente prejudicava a qualidade do fruto. Não Tá tinha um bom dentro do... desempenho. É a igreja híbrida. Exatamente. Então, veja que a base do que o senhor está usando cultural e familiarmente, porque como diz Pierre Bourdieu, sociólogo francês, que morreu em 2002, ele disse que a base cultural começa dentro de casa. A base cultural começa dentro de casa. Se a gente for entender que a base cultural começa dentro de casa, quando o povo vai sair do Egito, capítulo 12 e 13, quando o Senhor vai estabelecer a peça, ele disse, passa esse culto aos vossos filhos. Exato. Então ele tá dizendo, o culto é cultural e você precisa ensinar isso que é cultural. Aí, quando tudo é estabelecido na lei, dentro do sacerdócio, no Shabat, o sacerdote tinha que entrar com a sua família no santo lugar e comer o pão da preposição. Então veja, por que Jesus pega os discípulos e leva eles ao cenáculo? Porque Jesus está falando de filiação, de culturação e de inculturação. Aliás, a palavra culto e cultura vem da mesma raiz, né? Da mesma raiz. Totalmente. Vem da mesma raiz. Certo. Agora, vamos pensar dentro desse aspecto agora, da igreja híbrida e dessa miscigenação, dessa mistura da teologia, esse contexto que nós estamos vivendo hoje e que acaba ocasionando ou gerando o sincretismo, como você disse, consequentemente, o fanatismo vem dessa mesma raiz, dessa mesma filiação, dessa bagunça aí. E junto com isso, algumas heresias apadrinhadas e muito bem ninadas dentro do nosso ambiente cristão, porque eu não sei se existe algum lugar no mundo que gere mais heresias no ambiente cristão do que o Brasil. Talvez os Estados Unidos da América, que tem a mesma tendência, essa mesma facilidade de gerar alguns... Desculpa o termo que eu vou usar, porque pode parecer agora preconceituoso. Pensadores sem pensamentos. Uou, pensadores sem pensamentos. E aí, vamos trabalhar agora essa miscigenação dentro do ambiente cristão, o que ele tem causado de prejuízo para a igreja do nosso tempo. Qual a sua visão sobre isso?
Eu vou pegar primeiro o gancho do que o senhor ensinou para nós aqui sobre Nabote e Acabe. Ok. Nabote tinha uma vinha, fala de um arbusto ou de uma árvore de raízes profundas. E o que Acabe quer plantar é uma horta. E uma horta são raízes superficiais. O grande problema da miscigenação e o que nós chamamos de sincretismo são raízes rasas, coisas rasas. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Quando a gente vai ler um dos livros mais importantes sociologicamente, de um dos mais brilhantes sociólogos, chamado Max Weber, ele vai dizer a ética protestante e o espírito capitalista. Todo bom teólogo precisa ler esse livro. E aí indico também esse de Pierre Bourdieu, A Economia das Trocas Simbólicas, que Pierre Bourdieu Puxa mais um pouquinho para ele aparecer na tela aí. Ok, isso. ok. Esse daqui, se alguém tiver dificuldade de ler a ética protestante e o espírito capitalista, Pierre Bourdieu vai beber nessa mesma fonte e vai escrever esse com mais detalhes. Pierre Bourdieu está aqui no ano 2000 e pouco. O que é que Max Weber, na Alemanha, ele vai dizer? E aí vai dar responder a pergunta do senhor. Max Weber, nós estamos lá no ano 1920, quando ele morre, mas ele começa a escrever em 1870, por aí. Ele vai falar na Alemanha antiga que existe a diferença entre sacerdote e feiticeiro. Qual a diferença de sacerdote para feiticeiro segundo a sociologia de Max Weber e Pierre Bourdieu? O sacerdote está para oferecer sacrifícios. Ok, travou aí. Vamos ver se ela desbloqueia. Vamos lá. Aguenta um pouquinho, pastor Atos. Ok. O sacerdote está para oferecer sacrifícios. Isso, sem querer nada em troca. Ele está como mediador entre o povo e a divindade. É o que Max Weber vai dizer. Então, o papel do sacerdote é ser o mediador, ok? Já o feiticeiro, não. O feiticeiro está entre comprar o que é divino através do sacrifício do povo. Exemplo disso são afirmações que muitos sacerdotes fazem que parece ser feiticeiro. Traz aqui que eu vou oferecer a Deus e Deus vai te responder. Isso é feitiçaria, não é sacerdócio. Porque segundo o conceito bíblico, Deus nunca disse que a adoração está associado com barganha. Adora que Deus abre. Adora que Deus faz. Não, quem troca coisa por adoração é feiticeiro e é Deus escondeu minúsculo. Vamos bagunçar um pouquinho o salseiro aqui. Isso significa, porque no nosso conceito, os feiticeiros são aquelas pessoas que estão embrenhadas na magia, estão embrenhadas nas oferendas às divindades malignas, mas partindo desse conceito aí, nós temos feiticeiros frequentando os nossos púlpitos. Sim, são sacerdotes com conteúdos de feiticeiros. Uau! Porque quando um sacerdote no púlpito usa a expressão dizendo bem assim, irmão, adore que Deus vai abrir a porta, ele está contraditório exegeticamente. Por quê? Porque Misael, Ananias e Azarias olhou para o rei e disse assim, ele me tirando ou não me tirando, eu continuaria adorando. Porque eu não adoro a ele por aquilo que ele faz, eu adoro por o que ele quer. Já quando a gente lê Mateus 4, Lucas 4, olha o conceito da feitiçaria, da teologia da feitiçaria, que Max Weber vai dizer. É o que o diabo diz a Jesus. Se você me adorar, eu te darei tudo isso. Eu te darei. Jesus nunca disse, você me adora, eu te dou. Jesus disse, você me adora porque eu já dei. Exatamente. O princípio da adoração, aliás, é reação espontânea. A adoração está associada com honra, corban, tratar como precioso. Agora não está associado com barganha. Então a sociologia, igreja híbrida, trata isso. Ou eu vivo uma adoração limpa, ou a minha adoração é híbrida. Ok. Aí a gente vai... Deixa eu migrar um pouquinho para João 4, 23 e 24, um texto muito conhecido, quando Jesus diz assim, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus leva isso tão a sério e trata disso com uma raridade. O conceito de verdadeiro adorador para Jesus é algo tão raro que ele diz, o Pai procura a tais que o adorem assim, em espírito e em verdade. Aí, nas minhas meditações, adorar em espírito é você extrair do teu interior o que você tem de melhor a oferecer para Deus. A adoração tem que ser o ato espontâneo de um coração que decidiu honrar. Isso. Não é?
E em verdade é quando você exclui todas as mentiras da sua vida. Enquanto houver mentira em sua vida, a adoração não é plena, verdadeira. E aí, quando a minha motivação, a gente volta para o que você mencionou, quando a minha motivação é obter algo em troca, eu já perdi o aspecto da verdade, já não há transparência. Isso. Ok. Baseado nisso que o senhor falou sobre adoração, Deus é espírito e importa que aqueles que adorem em espírito. Veja que a palavra de João lá, espírito maiúsculo para Deus, pessoa, espírito Sim. minúsculo, como parte do que Severino Pedro chamava de tricotomia célebre, clássica, né? Só que nós estamos vivendo o que nós chamamos de bebida do grego. O que é bebida do grego? Hoje se cultua muito mais com a alma do que com o espírito. Se a gente pegar o homem na base alegórica, o homem é formado de corpo, alma e espírito. Átrio, santo e santíssimo. Ok? Átrio, santo e santíssimo. Jesus vai dizer... Gente, peraí. Você que tá... pregadores, vocês que pregam, anota esse negócio aí, gente. Olha a tipologia. Corpo, alma e espírito, indo lá para o santuário do Antigo Testamento, o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. Isso. Tá a mensagem aí de graça. Vamos lá, continua, desculpa. Então, se a gente trabalhar a segunda alegoria, átrio, santo e santíssimo, corpo, alma e espírito, Jesus vai dizer que aquele que adore em espírito. Por que ele não cita com corpo? Por que ele não cita com a alma? A alma é o centro das emoções. O corpo é o centro das sensações. Mas ele diz que é com espírito. E Tiago diz que aquele que não tem espírito não tem vida. E a vida está no espírito. Então Jesus está dizendo que a adoração não é performance do corpo, nem emoção da alma, mas é estilo de vida. Uau! Aí você me despertou agora para um livro antigo de um pregador chinês, Watmani. Quando ele escreve sobre o poder latente da alma. E uma das coisas que o Ni defende ali é que a maior parte das nossas manifestações, sejam culticas, sejam de adoração, sejam manifestações que nós chamamos do Espírito Santo, na maioria dos casos elas são apenas manifestações da alma. Isso. Ou seja, quando elas são manifestações apenas da alma, nós temos a sensação, mas não temos a adoração plena. E aí, às vezes, a gente começa a perguntar por que Deus não responde, por que Deus não manifesta a presença, onde estão os milagres? É falta de fé? É falta de oração? Não, é falta de colocar o nosso espírito em direção ao Espírito de Deus. Basicamente isso. Isso. É tão assim que se a gente lê Apocalipse 4, de 1 a 2, quando João está na ilha chamada Patmos, o que é arrebatado para o terceiro céu é o Espírito. Entende? Quando a gente pega Ezequiel 37, 1, o que é levado ao vale de ossos secos é o Espírito. Se a gente trabalhar a ideia do que o Senhor disse sobre a adoração através do Espírito, nós estamos vivendo uma crise. A nossa adoração é corporal, emocional, mas não é espiritual. Pegando o gancho de referências bíblicas aí, Eclesiastes 12, né? O pó volte à terra e o espírito... Pronto, fechou. Volte a Deus. Voltou. Então, eu quero dizer, tá? Eu não estou fazendo uma crítica sobre a adoração do corpo. Não quer dizer que eu não possa pular, levantar a mão, marchar. Não. Tanto que a ideia da tricotomia é como o tabernáculo. Eu não posso entrar direto no espírito. Eu começo com o meu culto no corpo, depois eu vou para a alma, mas eu preciso progredir, eu tenho que chegar até o espírito. O grande problema é que muitas pessoas vão passar a vida toda cultuando e só vão desfrutar de uma adoração ou no corpo ou na alma. Mas Deus está chamando para uma adoração no espírito. Por isso, deixa eu resgatar um gancho que você deu aí alguns minutos atrás. Por isso que a adoração não pode estar relacionada à reunião no templo. A adoração é o meu estilo de vida. Porque se eu deixar para adorar a Deus apenas quando eu chego no templo, eu vou tentar atropelar o corpo e a alma para adorar no espírito e, na verdade, fiquei enganchado no corpo. Nas mãos levantadas, no encurvado, que não é pecado, ninguém está condenando, ninguém está dizendo que não pode. Claro.
O que nós estamos falando é de uma graduação que nos leve a um aprofundamento e que ultrapassa os limites das manifestações físicas ou almáticas, né, para chegar ao nível da adoração em espírito. Muito interessante. Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, porque adorar com a alma é fácil, porque está ligado com emoção. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim. O tudo ali traz ideia do hebraico de espírito, estilo de vida. Meu seio por completo. Aí vem uma expressão que eu estou usando muito, e estou inclusive desenvolvendo a conferência, vou até marcar para você vir nessa conferência ministrar, que é a conferência Teleios. Oh, top demais. Porque dá essa ideia de totalidade, de integralidade, né? De a gente parar de ser apenas parcial em relação a Deus. Aliás, eu não sei quanto tempo de vida na igreja você tem, mas talvez você lembre de uma época que os irmãos iam cantar, irmãos, eu não ensaiei, mas é para Deus mesmo, para Deus a gente faz de qualquer jeito. E bum! Né? E quando dava errado, ainda culpava o diabo, porque o diabo não quer que eu adore a Deus. Né? Eu sou dessa época, muito bem. Muito bem. Vamos lá, pastor. Vamos destacar mais algum ponto aí do Igreja Híbrida? Para a gente pontuar aqui. Nós temos uma das coisas que eu trabalho sobre Igreja Híbrida é o texto de Neemias, tá? Capítulo de número 13. O pessoal que estiver nos acompanhando puder abrir aí. Eu vou ativar os comentários 5 minutinhos, só para a gente ver se alguém tem alguma pergunta e lançou aí de repente, tá? Vamos lá. Neemias 13. O que eu trabalho em Igreja Híbrida, primeiro que é um livro de 224 páginas. E não é um livro de devocional. Eu tive a oportunidade de ter o senhor fazendo a apresentação desse livro, também do Dr. Ricardo Bitu, que é meu professor do Mackenzie, e também Hernandes Dias Lopes. Então, só fera, só monstro sagrado. Então, primeiro que não é um livro de devocional, e eu não tenho nada contra que eu tenho livros de devocionais, mas esse é um livro de pesquisa, um livro onde você vai se aprofundar no material. Eu trabalho a ideia aqui, um dos pontos é, a igreja híbrida, quando ela se mistura culturalmente com misticismo, com mundanismo, ela perde sua língua. E o poder cultural de um local é sua língua. Exemplo disso, aí a gente vai entrar culturalmente. Quando você visita, certamente você já deve ter entrado numa casa de amigos que eles são portugueses ou espanhóis, americanos que residem aqui no Brasil. Do lado de fora eles falam português. Mas culturalmente dentro de casa há uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade é qual? Ninguém fala outra língua dentro de casa a não ser se for uma família espanhola, espanhol. Se for inglês, é inglês. O que essa família está dizendo? Nós estamos dentro dessa sociedade, mas a nossa cultura é essa. E a cultura não começa lá, a cultura começa aqui. Legal. E a fortaleza da cultura é a língua. É o que diz um dos mais brilhantes sociólogos, Durkheim. Ele diz assim, uma sociedade que não tem língua, ou uma casa que não tem língua, não tem cultura. Aí olha o que diz. Neemias, capítulo de número 13, verso de número 23. Olha a igreja híbrida aí, a miscigenação, perdeu a identidade. Neemias 13, 23. E vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Os seus filhos falavam meio asdoditas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Uau! Veja que a coisa mais importante eles perderam. O quê? A língua. E o que Paulo vai dizer em Coríntios? Que as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra costume ali é uma palavra grega, koiné, que significa ethos. Então, Paulo está dizendo assim, as más conversações corrompem culturas, ética, princípio. Então, quando a igreja deixa de falar a língua do céu, ela fala a língua da sociedade. E a igreja híbrida hoje, muitas igrejas estão falando a língua da horizontal. E a igreja não pode falar a língua da horizontal. A igreja precisa falar a língua da vertical. Atos 2, a língua desceu do céu para a terra, não veio da terra para a terra. Aliás, uma das estratégias de guerra no mundo antigo, quando uma nação poderosa dominava, subjugava outra nação, uma das mais poderosas estratégias era justamente dispersá-los para que eles perdessem a sua referência de língua. Isso mesmo. Eles teriam que se comunicar através da língua oficial daquela nação
opressora e perdiam a sua referência de idioma, porque assim eles desconstruíam, perdão, toda a possibilidade de aquela nação se reorganizar, reorganizar o seu exército, porque eles perdiam a sua principal identificação, que era o idioma. Isso. Concordo? Aliás, experimente se perder em outro país onde você não fala idioma nenhum, a não ser o seu e ninguém conhece. É simples, é só entender Babel. Como é que Deus Babel. frustrou o projeto de Babel? Quando Deus colocou línguas diferentes. Então, quando há uma confusão de línguas, a construção para. Quando há uniformidade nessa língua, a construção se estabelece. Deixa de ser Babel e acaba se tornando o que nós chamamos de Betel, casa de Deus. Porque Babel era confusão, Betel é casa de Deus, que é estabelecido em Atos capítulo 2. Paulo vai dizer em Coríntios 1:10 que todos digam a mesma coisa. Acabou. Paulo está dizendo, não dá. Nós precisamos falar a mesma língua. Não importa a denominação, não importa se somos isso ou aquilo, mas a nossa língua é única. E o grande problema da igreja híbrida, que vem de híbridos misturados, é que, às vezes, do púlpito brasileiro, e aí eu faço uma crítica ao nosso púlpito brasileiro, o nosso púlpito brasileiro a gente não sabe que tipo de água jorra. Se é água limpa, água suja. E aí é uma mistura. Há uma teologia ortodoxa e há uma teologia que não é ortodoxa. Liberal, que nós chamamos. E aí existem livros que muitos autores indicam como livros liberais e ortodoxos, aí vira essa miscigenação aí, esse lixo teológico que a gente está vivendo. Agora, vamos lá, e quando isso acontece, porque agora nós falamos dos púlpitos na Igreja do Brasil. Sim, sim. E quando a gente se depara com aquelas igrejas que hoje o pregador, vamos dizer, trabalha uma linha teológica e amanhã o pregador do dia seguinte já vem com outra. Aí, resultado, o que é que nós temos? Nós temos um povo que não consegue ter uma referência doutrinária para se direcionar. Daí a pouco nós estamos vivendo pessoas sem aprofundamento, sem fundamentação, sem profundidade, né, na vida cristã. O que você comenta sobre isso, pastor Adson? Eu comento uma coisa muito célebre. Outro dia eu estava falando disso, pastor José Brandão, em seminário com os alunos. Nós estamos vivendo a crise daqueles que acham que são próximos de Cristo e falam dele sem conhecer. Exemplo disso. Jesus chama os seus discípulos, que caminham com eles, e Jesus pergunta, quem eles dizem que eu sou? Quem eles? Isso. E eles dizem, João Batista, Elias, etc. A pergunta, Jesus não era nenhum desses. Aí Jesus pergunta para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque o grande problema é que eu só posso falar, número 1, se eu estiver num vínculo muito próximo desse. Número 2, eu só posso ter autoridade de falar se essa autoridade não é só argumentativa teológica, mas por revelação do Espírito. Porque quando Pedro afirma quem Jesus é, Jesus não dá o mérito ao seu estudo acadêmico. Jesus dá o mérito. Quem te revelou não foi a carne, nem o sangue, mas o próprio Espírito. Mas o meu Pai. Então nós estamos tendo a junção de duas coisas. Conhecimento pessoal de Cristo e conhecimento divino através do Espírito. Então muitos pregadores dos púlpitos estão falando só no campo da teoria, sem conhecimento. Eu vou falar uma loucura aqui e aí sem polemizar. Muita gente tem informação, mas falta-lhe conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. Com certeza. Eu bato nessa tecla aqui no seminário no Itepa Bible College. Muita gente tem informação. Alguém que está nos assistindo sabe, quem faz o curso do bacharel em Direito, entre o 6º para o 8º semestre, ele tem que sair do que nós chamamos de informação e ir para o conhecimento. Isso é chamado de estágio. Quem faz psicologia, a mesma coisa. No 8º para o 9º semestre, tem que sair da informação e entrar para o conhecimento. Isso é estágio. Então, tem muito pregador que está cursando ainda o ministério e já está querendo pregar sermões de conhecimento, mas só tem informação. E aí, muita gente reproduz essas informações porque não tem conhecimento nenhum. Aí eu vou pontuar duas coisas. A primeira, dentro dessa perspectiva aí, eu vi outro dia um consultor mencionando
que tudo que nós estamos passando aqui agora, por exemplo, é informação. Uhum. E aí ele disse, informação só se torna conhecimento quando você transforma em prática. E o conhecimento só vira sabedoria quando você transforma em hábito. Uhum. Então, de fato, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm muita informação, pouco conhecimento. E a tragédia é quando eu quero, porque eu tenho a informação, me transformar em... Fala. Agora já veio na ponta da língua, já fala. me transformar em mentor, em condutor. Ou Eu quero me transformar em treinadores. orientador, treinador, Coach. quando eu tenho coach, quando eu tenho muita informação, não é ruim, porque a informação é o pilar do conhecimento, né? É o pilar do conhecimento, é o alicerce do conhecimento, mas ainda não é o conhecimento. Então, o que eu precisaria antes de querer construir a casa dos outros? Construir a minha. Porque Exatamente. como é que eu vou ser um treinador se eu não cheguei a lugar nenhum? Como é que eu vou treinar alguém a chegar num lugar de... por exemplo, é igual hoje dentro do nosso nicho. Coaches ministeriais. O camarada nunca foi pastor, nunca chegou a lugar nenhum. Coach de adoração. Ele não tem. Eu preciso entender que um coach é alguém que tem um grau de experiência que já passou por onde eu não passei. É por isso que a Bíblia no Novo Testamento atribui ao mesmo nível, aspas, ministerial, o termo presbítero, bispo e ancião. Pronto. Né? Porque o ancião é aquele que está em condição, ele já construiu a casa, ele já está num nível que ele pode se transformar num mentor realmente. Isso. Porque ele tem uma história de vida que dá a ele vasta experiência para. Isso. Né? E aí, você falando aí do texto de conhecer, do conhecimento de Deus e conhecer apenas intelectualmente, mas é preciso conhecer também informação. Eu lembrei agora de um texto de Paulo. A gente lê muito 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura, na verdade, nova criação é. Isso. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Mas olha o 16, o que é que Paulo diz no 16. Vamos lá. Por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne apenas, agora, contudo, já não mais o conhecemos apenas desse modo. Então, nesse texto, Paulo está dizendo que existem duas formas de conhecer a Cristo. O conhecimento apenas segundo a carne, que é informação, que é meramente intelectual, é informação. Aí ele diz, mas há um outro modo de se conhecer a Cristo. E nós não o conhecemos apenas segundo a carne, mas agora o conhecemos também do outro modo. Ou seja, na verdade, o que está faltando muito no nosso ambiente é o conhecer a Cristo do outro modo. Isso. Né? E eu acho que Paulo vai concordar e polemizar mais ainda em Filipenses 3,8. Vamos lá. Sobre informação e conhecimento, outro modo. O que ele está dizendo desse outro modo? Ele está falando, não é só de um cunho religioso, é muito mais, é transcendente. 3,8. Sim. 3,8. Pode ler. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e a considero como esterco. Eu sou nordestino como o senhor. Esterco é merda, né? Então, só para polemizar a situação. Vamos lá. Para que possa ganhar a Cristo. Então, ele está dizendo, enquanto eu não considerar as coisas que eu acho que é importante, esterco, eu nunca vou conhecer o que é mais excelente, que é Cristo. Uau! Extraordinário, extraordinário. Vamos lá. Nós temos aí ainda 18 minutos de live. Dá para a gente explorar alguma coisa. Deixa eu ver os comentários aqui. Enquanto isso, alguém pediu no comentário para você repetir o nome dos 2 livros que você falou no início. No início. Primeiro, Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista, um baita livro. Se você não conseguir esse livro, eu recomendo esse que é Pierre Bourdieu, tá? A Economia das Trocas Simbólicas, que
Pierre Bourdieu, sociólogo, vai beber da ética protestante, espírito capitalista, e também o terceiro, que é mais importante de todos, que eu preciso fazer, o jabá do meu também. Igreja híbrida. Tá? Esse eu Uma ia perguntar abordagem agora. teológica e sociológica. Tem alguém perguntando aí onde é que encontra esse livro. Aproveita e fala. Tá. Você pode entrar aí na nossa loja virtual www.perguntaporquê.com, tá? É só .com. Frete grátis para todo o Brasil, aproveitando essa pandemia. Para todo o Brasil, frete grátis de R$ 79,00. Tem uma promoção de 40%, eu acho que quase 40%, 35%. E são 224 páginas. Então, você frete grátis aí. Você pode entrar no www.perguntaporquê.com.br. Os meninos que estão aí, o Aldair e o Arthur, vai deixar nos comentários aí, se eu quiser desativar, deixar nos comentários aí a loja. Já desativei. Isso, para a galera aí pesquisar. Um baita livro. A apresentação pelo pastor José Brandão, que me deu o presente. Dr. Ricardo Bitu e prefácio do Hernandes Dias Lopes. Você que quer aprender sobre sociologia e teologia de uma linguagem muito simples, sem dificuldade, muito fácil de compreensão, esse é o livro que eu indico a você. Maravilha. Para o teu pessoal colocar aí, eu preciso ativar os comentários ou não? Isso, ativa os comentários aí para a gente colocar. Muito bem. Fixar. Ativei. Isso. Fixa aí. Isso. Ele vai colocar o seu fixa aí. Tá, aí eles me ensinam como é que fixa, tá? Que eu não sei mexer com esse troço, não. Eu sou adolescente. Eu queria usar uma frase dentro da nossa bate-papo aí, o Zoom, aí o Aldair colocou. Pierre Bourdieu não, Émile Durkheim era ateu, século XVIII na França. E muitas pessoas acreditam que a sociologia é inimiga da teologia, e eu discordo disso. Émile Durkheim, sendo ateu, no século XVIII, começou a ter um grande índice de divórcio. E aí, a primeira coisa que perguntaram para Émile Durkheim é: e isso daí, qual é a sua opinião segundo a sociologia? Isso faz muito mal à sociedade. E aí disseram: mas por quê? Porque uma sociedade e um casamento que vive rupturas enfraquece a sociedade. Então veja que Émile Durkheim, sendo ateu, está concordando com a igreja que a maior instituição é o casamento e a família instituída por Deus. E quando há divórcios e rupturas ou fragmentações disso, a família se perde. Então qual é a ideia disso tudo? É que a igreja híbrida é uma igreja espiritual que não pode divorciar do noivo que é Jesus Cristo. Como é que eu fixo aqui? Pede para o Aldair me orientar aqui. Ele postou aqui o nome da editora. Aperta em cima do comentário. Só apertar em cima. E vai aparecer a opção fixar. Isso, aperta em cima do comentário, aparece a opção fixar, aí só fixa e fica em todo o tempo. Muito obrigado. Aê! Tá vendo que eu aprendo fácil? Eu tô aprendendo esse troço, irmão. Esse negócio, essa quarentena veio para dar uma aula para a gente de um bocado de coisa. Vamos lá. Então, Alguém está perguntando aqui, sim, a ideia... Tá, pode falar, pode fazer a pergunta. Pastores, o que dizer de pessoas que relativizam os princípios morais e éticos da Igreja de Cristo, segundo a interpretação que alguns afirmam que cada um pode ter da Bíblia o que é correto e relativizar? Algo assim. Infelizmente, o relativismo bíblico está associado com o século XVIII e XIX da teologia liberal. Tá? A ortodoxia bíblica não acredita no relativismo. A teologia ortodoxa acredita que a Bíblia, como a reforma protestante estabeleceu 5 solas, e o sola mais importante é o sola escritura. A escritura é interpretada pela própria escritura. E aí eu vou conclamar, vou dar um grito aqui a todos que estão me ouvindo. O grito é o seguinte: nós precisamos voltar para a Bíblia. Mas esse grito é imprescindível. Precisamos voltar para a Bíblia. Nós estamos cheios de sermões exegésicos do que exegéticos. Exegese, prefixo, extra. Exegese, extrair. Então nós precisamos de pregadores e teólogos exegetas, não exegesos. Porque gente que acaba estabelecendo o que nós chamamos de acrescentar aquilo que não existe. Então relativismo vem daquilo que você acrescenta sem existir.
Apocalipse 22. Muito bem, muito bem. Pastor Adson, vamos concluir a nossa live já em 12 minutos? Então, Bora. deixa eu perguntar o seguinte. Eu tenho falado sempre sobre um assunto que é, inclusive, um assunto de debate na sociologia, chamada sociologia cristã, Uhum. e que está dentro desse contexto que nós estamos debatendo aqui, da igreja híbrida, que é o chamado evangelho de produto. Ou seja, nós estamos vivendo muito isso, e pelo que você pontuou no início da nossa live, por sinal, acaba se constituindo num pecado de feitiçaria. Isso. Porque o evangelho de produto vai trabalhar a barganha com Deus, eu vou oferecer algo a Deus e Deus vai me oferecer algo. Isso. E aí a gente termina caminhando numa linha arriscada de conduzir a própria igreja, agora eu falo inclusive da igreja local, a igreja que nós pastoreamos, de conduzir a igreja local nessa perspectiva, porque a proposta eu não vou nem dizer que ela é tentadora, ela é tão alinhada, ela se alinha de uma maneira tão paralela com a nossa prática cristã, que acaba inculcando e se transformando naquilo que a gente fala com certa naturalidade. Comenta um pouco sobre isso. O grande problema disso é que nós, como o senhor disse, existem vícios culturais e vício cultural de púlpito. Sem querer a gente acaba falando, sem querer na empolgação do sermão, muito mais alma do que espírito, a gente acaba aflorando as emoções e falando aquilo que deveria falar no espírito, a gente fala na alma. Exato. O exemplo disso é quando Davi entra com a arca, no retorno da arca, ele está adorando com o corpo, está adorando com a alma, e aí ele acaba tirando a roupa, porque ele está com a alma aflorada. Porque se ele estivesse no espírito, o espírito está associado com o Espírito Santo, racionalidade. Então, o cuidado que a gente precisa ter é não fazer da igreja um shopping. O senhor tem uma fala muito importante que eu penso que vai definir tudo isso. O senhor fala que a igreja não pode ser um shopping, os pastores não podem ser os vendedores, e os membros não podem ser os clientes. E isso define tudo o que o senhor diz. E o púlpito não é balcão de atendimento da loja. Pronto, o senhor define tudo. Esse é o grande problema. E o grande problema da igreja como shopping, o púlpito como balcão, nós como pastores, como vendedores e o membro como cliente, é que quando ele enjoa do atendimento, quando ele se chateia do atendimento ou do produto, ele troca de shopping ou troca de loja. Por que a gente, aí eu falo como a minha área, sociologia da religião, por que a gente está vendo tanta gente migrando de igreja para igreja ou os desigrejados? Porque a grande culpabilidade não é do membro, a culpabilidade é nossa. E eu não sei se eu posso falar o que eu estou com vontade de falar aqui, mas tudo bem. A ideia... Fala aí que se der errado a gente resolve depois. A ideia é o seguinte... há uma crítica desacerbada aos pastores quando diz assim, os pastores são prostitutos, os líderes religiosos só pensam em dízimo e oferta e etc, etc. Tá, mas só existe prostituta porque existe cliente cafetão. Ui. Ai. Então, existem clientes para cada pessoa. Então, o grande problema está aí. É muito fácil criticar o prostituto do altar, mas o cliente está sentado comendo. Ele pode estar sentado numa igreja, numa internet, no Orkut, no Facebook, no Instagram. Ele está consumindo. E ele é um cliente daquela prostituta cultural. No Orkut? Você foi longe agora. Eu falei Orkut? Foi. Ai. Muito bem. Forte o que você disse. Muito forte. Mas, lamentavelmente, procede. Enquanto eu procuro uma referência bíblica aqui, deixa eu ler uma pergunta que veio na caixinha de perguntas. Alguém pergunta assim, Pastor Josué, será que a falta de embriões puros não seria a causa dos embriões superficiais? Rapaz... Ou seja, está dentro do que a gente está falando, ou seja, se quem está gerando está misturado, está híbrido, naturalmente o resultado da sua... o fruto gerado
vêm com a mesma natureza. Isso. O senhor sabe Entendeu, que geneticamente híbrido, geneticamente, quando o senhor pega um leão e um tigre e cruza os dois, nasce um filhote, chamado de ligre. Tá? Ligre. Pega o leão. Pega um leão e um tigre, se o senhor cruzar os dois, geneticamente dá um ligre. Quem está nos assistindo depois pode procurar no Google. O ligre é mistura de tigre com leão. Ele é bonito, ele é diferente, ele é estiloso, mas ele é estéril. Ele não consegue gerar outro. Então a igreja híbrida é estilosa, é bonita, é diferente, mas tem dificuldade de gerar. O que Paulo vai dizer em Gálatas 4,19. Eis que já sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. A igreja verdadeira gera pessoas em Cristo. A igreja híbrida não gera ninguém. Só gera gente estilosinha, sem conteúdo nenhum. Ui. Eu estou procurando aqui um texto de Paulo, quando ele diz amaram a mentira. É lá em 2 Tessalonicenses. Eu não estou encontrando, capítulo 2, me parece, eu não sei se é segundo ou primeiro. Mas ele diz, amaram a mentira e aborreceram a verdade, por isso eu lhes enviei, lhes permiti a operação do erro. Meu Deus. 2:10. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, e por isso lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Não, ainda não é esse o texto, mas está dentro desse contexto aqui. O que nós estamos vivendo, na verdade, é uma geração que ama a mentira, desde que ela seja bonitinha, bem colocada, desde que ela massageie o meu ego e satisfaça a minha necessidade imediata. Aí vem a questão do evangelho de produto, porque eu sou apenas um cliente. E se a loja me atender bem e o produto tiver a qualidade que eu procuro, não me importa se esse produto vai ter o resultado que eu busco. O que importa é que tenha a satisfação visual que eu estou procurando. Aí gera esse cenário. Sim, a igreja híbrida, ela gera prazer. A igreja verdadeira, ela gera sacrifício. Ok? A igreja híbrida... 2:10. Isso. A igreja híbrida, o papel dela é gerar prazer, né? A igreja verdadeira gera sacrifício. Paulo, Romanos, capítulo 12, que o culto é racional, os corpos vivos. Então, a igreja verdadeira, o culto, ela gera sacrifício a Deus. Já a igreja híbrida gera prazer aos homens. Deus nos ampare. Rico, quando ele procura... Hã? Eu falei, Deus nos ampare. Sim, isso. O jovem rico... O jovem rico, quando chega a Jesus, ele não quer sacrificar, ele quer sentir prazer. Quando Jesus confronta ele com o evangelho da igreja limpa, ele disse, eu quero a igreja híbrida. O evangelho do sacrifício. Isso. Aí a gente conclui com Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, sacrifício. Tome cada dia a sua cruz, que é o local onde o sacrifício é oferecido. Isso. E só depois que você fizer isso, sinta-se me seguindo. Isso. Aí se sinta igreja, deixe de ser igreja híbrida. É verdade. Meu amigo, nós só temos aí 3 minutos. Obrigado. Eu vou deixar você falar de novo do teu livro, onde é que o pessoal encontra. Eu vou reativar o comentário. Né? Fala aí do livro, por favor, pra gente. E também da tua igreja em São Paulo, porque pode ter alguém perto que queira ir lá conhecer. Amém. Minha gratidão por estar nessa live junto com o pastor José Brandão, que é um amigo, um grande mentor, um grande ensinador nesse Brasil, uma inspiração, e ele sabe disso, todo mundo sabe disso. O livro Igreja Híbrida saiu há 45 dias atrás, está disponível na loja virtual, que está fixada aí na live, www.perguntaporquê.com, frete grátis para todo o Brasil. 224 páginas de uma abordagem teológica e sociológica, Emile Durkheim, Pierre Bourdieu, Max Weber, Karl Marx. Vou falar um pouco sobre capitalismo e cristianismo, tá? E depois fazendo links exegéticos, você pode adquirir hoje mesmo. Eu sou pastor aqui em São Paulo, Zona Norte, Vila Maria, IMAF, Ministério Pescador de Almas. Você pode procurar na rede social, e também diretor do Itepa Bible College, onde nós temos a oportunidade de, nas conferências teológicas, receber o pastor Josué Brandão aqui. Beijo, obrigado. Deus abençoe. Meu amigo, bom estar contigo, bom falar com você.
Saudações aí à tua casa, saudações à igreja. Essa live vai ficar salva, tá? Aqui no Stories. Depois você vai lá e dá mais uma olhada, assiste de novo. Na verdade, foi uma aula. Amém. Tá? Deus abençoe o pastor Adson. Amém. Fica com Deus. Forte abraço. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Beijão, obrigado. 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 Beijo, abraço.